É muito grande. Sente-se nele, sussurrou o milionário enorme à virgem. A frase caiu no ar como um teste de equilíbrio. É muito grande. Sente-se nele. O silêncio do apartamento respirou junto, pesado e atento. Se você está ouvindo essa história agora, me diga nos comentários de onde você nos acompanha e se acredita que respeito pode nascer em lugares improváveis. Curta e se inscreva para seguir comigo até o fim. A luz do fim da tarde tocava o chão e cada passo parecia pedir permissão. Não havia riso nem pressa, só a possibilidade de um erro e a coragem de evitá-lo. Ela ficou de pé, mãos unidas, sentindo o próprio pulso denunciar a vida. Não era o tamanho do homem que a inquietava, mas o peso do que aquelas palavras poderiam virar se alguém cruzasse a linha. O luxo não a seduzia, a intimidava. O couro do sofá, o vidro da mesa, a distância calculada entre os dois. Tudo ali parecia caro demais para ser tocado sem cuidado, como uma peça frágil que pode quebrar com um gesto errado. Ele, enorme no corpo e nos hábitos, falava baixo como quem aprende um idioma novo. O poder que sempre teve não ajudava naquele momento. O olhar buscava um sim verdadeiro, não um silêncio resignado. Se não quiser, diz agora, murmurou, apontando a cadeira sólida ao lado da mesa. A cadeira parecia um símbolo antigo, pesado, controlável. O espaço entre eles permaneceu intacto, um acordo invisível sustentando o ar. Ela respirou fundo e sentou-se com cautela, como quem aprende a existir em outra escala. O coração batia alto, mas havia algo raro ali. Respeito. O gesto não era um convite ao excesso. Era um pedido de confiança. A tarde avançava e a história começava a se escrever, não pelo que se faria, mas pelo que se escolheria não fazer. Às vezes, o maior movimento é permanecer inteiro. O mundo dela vinha de ônibus lotado ao amanhecer, café ralo e jaleco dobrado na mochila, turno duplo na clínica, corredores cheirando a desinfetante e gente esperando por esperança. O contrato surgiu como uma tábua no meio da água. Casamento civil, tratamento da mãe garantido. Nada de romance prometido. Do outro lado, o mundo dele tinha janelas altas, silêncio comprado e decisões que não pediam opinião. Entre esses mundos, havia um tapete persa largo, uma distância medida em passos contidos e um acordo que exigia maturidade antes de qualquer sentimento. A cidade ao redor parecia não perceber o pacto silencioso. Carros passavam, vendedores gritavam, a vida seguia indiferente. Dentro do apartamento, o tempo se movia diferente, mais lento, mais atento. Cada objeto tinha história de controle. A mesa de vidro limpa demais, a cadeira pesada, o relógio caro que marcava compromissos. Para ela, tudo era empréstimo. Para ele, tudo sempre foi posse. Ainda assim, naquela tarde, o espaço pedia outra coisa: presença sem pressa, escuta sem vantagem, escolhas pequenas que poderiam mudar o rumo do que viria depois. O contrato não falava de toques nem de promessas eternas. Falava de prazos, valores, assinaturas. Ela leu cada linha com atenção, pensando na mãe e no corpo cansado depois de 12 horas em pé. Ele assinou sem olhar 2 vezes, acostumado a resolver com dinheiro o que o mundo complicava. Mas ali, frente a frente, perceberam que papel não ensina a cuidar. O mundo que se criava exigia regras novas, escritas no ritmo da respiração e no respeito aos limites ditos em voz baixa. Ela carregava a simplicidade como armadura. Não sabia circular naquele luxo sem pedir desculpa com o corpo. Ele carregava a autoridade como hábito, mesmo quando tentava deixá-la na porta. O contexto os colocava em lados opostos da mesa, mas a tarde criava uma ponte frágil. Do lado de fora, a cidade gritava pressa. Do lado de dentro, o silêncio pedia cuidado. Era um mundo suspenso, onde cada gesto podia ser ameaça ou convite, dependendo da honestidade com que fosse feito. O apartamento alto isolava sons e também expectativas. Não havia testemunhas para aliviar ou pressionar. Isso tornava tudo mais verdadeiro. Ela pensava na mãe dormindo no hospital, nos remédios caros, na urgência do acordo. Ele pensava na própria solidão, construída com a mesma eficiência que seus negócios. O mundo ali dentro não era justo por si só, precisava ser conduzido com ética. E ética, naquela tarde,
significava perguntar, esperar e aceitar um não, sem ferir o próprio orgulho, aprendido lentamente, apesar do passado. Assim, se formava o contexto daquele encontro. Dois mundos em negociação, sem garantias de afeto. A riqueza não apagava a vulnerabilidade. A pobreza não anulava a dignidade. O cenário pedia escolhas conscientes, não impulsos. Cada respiração virava decisão. Cada silêncio, um acordo temporário. O mundo que nascia ali não prometia felicidade imediata, mas oferecia algo mais raro, a chance de começar com respeito, mesmo quando a necessidade empurra e o coração ainda aprende a confiar, sem pressa e sem imposição de caminhos futuros possíveis. Ela era feita de rotinas firmes e sonhos guardados em caixas pequenas. Acordava antes do sol, lavava o rosto em água fria e encarava o espelho como quem pede força emprestada. O cansaço não a definia, mas marcava o ritmo. Havia delicadeza nos gestos, não por fragilidade, e sim por atenção. Cada escolha fora aprendida na falta, cada limite, na necessidade de se proteger. Sentar naquela cadeira não era submissão, era estratégia consciente, um passo calculado para salvar quem amava sem se perder no caminho. O passado dela não tinha grandes cenas, mas era cheio de resistências silenciosas. Aprendeu cedo a dizer, ainda não, para sobreviver. Nunca teve espaço para experimentar o mundo com pressa. Tudo era feito com cuidado. O corpo guardava essa história em ombros tensos e mãos que tremiam quando o futuro parecia grande demais. A virgindade não era um rótulo moral. Era consequência de uma vida onde o afeto sempre veio depois da responsabilidade e onde o tempo para si mesma era raro. Ela sabia ouvir. Na clínica, era quem sentava ao lado do paciente quando o médico saía. Essa escuta agora voltava-se para dentro. O silêncio do apartamento ecoava perguntas antigas. Até onde posso ir sem me quebrar? O contrato a colocava ali, mas a decisão de permanecer inteira era só dela. Ao sentar-se, sentiu o peso do gesto e a leveza de ainda poder levantar quando quisesse. Essa consciência a mantinha firme, apesar do coração acelerado. Havia curiosidade também, discreta e contida. Não sobre o corpo dele, mas sobre o homem que hesitava. Ela percebeu a pausa, o cuidado, e isso a surpreendeu mais do que qualquer luxo. A protagonista daquela história não buscava ser resgatada, buscava atravessar. O que a movia era a promessa de voltar para casa sem vergonha de si. Cada batida do coração dizia que ainda estava no controle, mesmo em terreno desconhecido. Ela carregava culpa por negociar o próprio destino, mas carregava amor suficiente para enfrentar isso. Pensava na mãe, frágil, e encontrava força. O medo não a paralisava. Organizava seus passos. Sentada, respirou fundo e sentiu algo novo. Não estava sendo empurrada. Isso mudava tudo. O protagonismo nascia ali, na capacidade de escolher com clareza, mesmo quando a escolha era difícil e o mundo observava em silêncio. Naquela tarde, ela não era apenas parte de um acordo. Era alguém aprendendo a ocupar espaço sem pedir desculpas. O corpo ainda tenso, a mente alerta, mas o olhar firme. A protagonista surgia não pelo que aceitava, mas pelo que preservava. O futuro ainda era incerto, porém havia um eixo interno intacto. E enquanto o sol descia pelas janelas altas, ela compreendeu que sua força não vinha da resistência ao outro, mas da fidelidade silenciosa a si mesma. Ele sempre foi visto como o homem que entra e tudo se ajusta. Empresas, números, pessoas. O corpo grande ocupava espaços com naturalidade, e o dinheiro ensinara o mundo a não questionar. Mas o antagonismo não vinha de crueldade, vinha do hábito de controlar para não sentir. Cresceu aprendendo que hesitar é perder. Ali diante dela, esse instinto lutava contra algo novo, a necessidade de pedir. O conflito começava dentro, onde o poder não tinha manual e o silêncio não obedecia ordens. O passado dele era feito de vitórias rápidas e relações rasas. Sempre que algo ameaçava a profundidade, ele comprava distância. Presentes, viagens, contratos. Funcionava, até não funcionar. A solidão se acumulou como móveis caros em salas pouco usadas. O antagonista daquela história não era um vilão clássico.
Era um homem treinado para avançar quando o correto, pela primeira vez, era esperar. O desconforto vinha dessa inversão, dessa exigência de ética onde antes bastava a autoridade. Ele sabia intimidar sem levantar a voz. Sabia que o tamanho e o status falavam por ele, e isso o assustava naquele momento. Viu as mãos dela tremendo e sentiu o peso do que poderia causar sem tocar. A frase que sussurrou nasceu do conflito entre desejo e cuidado. Se cruzasse a linha, confirmaria o mundo que sempre conheceu. Se recuasse, teria que enfrentar a própria fragilidade. O antagonismo estava nessa escolha apertada, invisível, mas decisiva. O relógio caro no pulso marcava compromissos, não sentimentos. Cada segundo lembrava o homem que ele foi. Tirar aquele relógio depois seria mais difícil do que fechar um negócio. O antagonista carregava medo de parecer fraco, de perder controle, de não saber quem é sem poder. Diante dela, percebeu que o dinheiro não comprava consentimento verdadeiro. Isso o colocava em território desconhecido, onde a única moeda aceita era a honestidade. E isso exigia desaprender muito. Ele observava os detalhes como quem aprende a língua local. A respiração curta, o olhar atento, a postura defensiva. Nada ali pedia conquista. Tudo pedia cuidado. O antagonista sentia o impulso de resolver rápido, mas conteve. Essa contenção doía. Era mais fácil impor do que perguntar. O conflito crescia no peito, uma disputa entre o homem que sempre venceu e o homem que poderia perder para fazer o certo. Essa tensão silenciosa era o verdadeiro obstáculo. No fundo, ele temia ser visto como realmente era quando não comandava. Aquele momento exigia algo que ele nunca treinara. Empatia sem recompensa imediata. O antagonista não lutava contra ela, mas contra o próprio reflexo. Se cedesse ao velho padrão, destruiria a chance de algo diferente. Se escolhesse o respeito, teria que reconstruir a própria identidade. Assim, parado naquele apartamento, ele se tornou o maior desafio da história. Vencer a si mesmo sem aplausos, apenas com consciência. O evento de giro começou pequeno, quase imperceptível. Ele se aproximou 2 passos e parou, como se o chão tivesse um limite invisível. Não tocou. Apontou novamente a cadeira, mas agora com a mão aberta, sem pressão. O gesto simples quebrou o roteiro esperado. Ela percebeu e levantou o olhar. O ar mudou. Não era mais sobre o acordo assinado, mas sobre a forma como aquele acordo seria vivido. O silêncio deixou de ser ameaça e virou pergunta, dessas que pedem resposta honesta. Ela sentiu o corpo reagir antes da mente. O coração acelerou, mas algo se alinhou por dentro. Ao sentar-se com cuidado, percebeu que ainda tinha escolha. Esse reconhecimento foi o giro. Não havia mão empurrando, nem voz ordenando. Ele manteve distância, respeitando o espaço como quem aprende uma regra nova. O gesto simples reescreveu a cena inteira. O que poderia ser imposição virou convite contido, e isso alterou o destino daquele encontro. Ele então disse, quase num sussurro, que podia parar ali. Se não quiser, diz agora. A frase não era estratégia, era risco. Ao dizê-la, abriu mão do controle que sempre teve. O evento de giro não foi físico, foi moral. Pela primeira vez, ele colocava a decisão nas mãos de outra pessoa sem garantia de retorno. O relógio no pulso parecia pesar mais. Cada segundo aguardando a resposta dela era um treinamento novo, desconfortável e necessário. Ela respondeu com o corpo antes das palavras. Sentou-se, mas manteve a postura ereta, os pés firmes no chão. Não era entrega, era presença. O giro se consolidou ali, 2 adultos escolhendo com consciência. Ela não disse sim ao que não entendia, disse sim ao respeito demonstrado. Isso transformou a frase inicial em algo diferente do que parecia. O medo diminuiu, substituído por uma atenção cuidadosa ao que estava sendo construído. Ele percebeu o tremor nas mãos dela e, em vez de avançar, recuou um passo. Esse recuo foi o ponto sem retorno. Tirou o relógio caro e colocou sobre a mesa, como quem deixa o poder descansar. O gesto concreto marcou a virada. O homem que sempre avançou decidiu parar. O evento de giro estava completo. O controle mudou de lugar, não para dominá-la, mas para equilibrar o espaço entre os dois. A partir dali, nada seria como antes.
O acordo deixava de ser apenas necessidade e começava a exigir ética diária. Ela sentiu que podia respirar. Ele sentiu que precisava aprender. O evento de giro não trouxe alívio imediato, mas abriu um caminho possível. O futuro ainda era incerto, porém agora havia um fundamento novo: escolhas conscientes. O silêncio que ficou depois não era vazio. Era um terreno recém-preparado, pronto para receber decisões mais profundas, sem pressa e sem violência. A tensão começou a se mover devagar, como uma maré que aprende o contorno da praia. Ele afastou a cadeira alguns centímetros, criando um corredor de ar entre eles. Ela percebeu o gesto e relaxou um pouco os ombros. O luxo ao redor seguia o mesmo, mas algo interno mudara. Ele ofereceu água, não como formalidade, mas como cuidado. Ela aceitou. As mãos ainda tremiam e o copo frio ajudou a ancorá-la no presente. Nada acontecia. E ainda assim, tudo avançava. Conversaram um pouco no início. Palavras simples, necessárias. Ele perguntou sobre a mãe, ouviu sem interromper. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou resolver com promessas rápidas. Ela falou do hospital, do cheiro, das noites mal dormidas. Cada frase era uma aproximação cuidadosa. A tensão vinha do que não era dito, do que poderia ser pedido, mas não foi. A pausa entre as falas era longa, respeitosa. Ali, o silêncio não pressionava, sustentava. Ele explicou o acordo com calma, detalhando limites, deixando claro o que não esperava. Isso surpreendeu. Ela sentiu o chão mais firme. A aproximação não era física, era ética. Ele se inclinou um pouco para a frente, mantendo distância, como quem mostra interesse sem invadir. O corpo grande agora parecia menos ameaçador. A tensão se transformava em curiosidade cautelosa. Ela percebeu que podia perguntar também, e perguntou. Esse gesto a aproximou de si mesma. Ela quis saber por que ele aceitara aquele contrato. Ele respirou fundo antes de responder. Falou da solidão, da casa grande demais, das noites longas. Não buscava pena, apenas verdade. Essa honestidade criou uma ponte frágil, mas real. A tensão subiu, não de medo, mas de reconhecimento mútuo. Dois mundos começavam a se enxergar. O passado ainda pesava, mas o presente se mostrava possível. Houve um momento em que ele se levantou para fechar a cortina. Avisou antes de se mover. Ela assentiu. O cuidado nos detalhes diminuía o risco. Quando voltou a sentar, deixou mais espaço do que antes. A aproximação acontecia no respeito às fronteiras. Ela notou e agradeceu em silêncio. O corpo dela respondia com respirações mais longas. A tensão se reorganizava, menos aguda, mais consciente. Ele falou sobre aprender a esperar. Disse que era difícil. Ela sorriu de leve. O primeiro sorriso. Esse microevento mudou o clima. O sorriso não prometia nada, mas oferecia confiança mínima. Ele correspondeu com um aceno discreto. A aproximação se deu ali, no reconhecimento de esforço. Nada era garantido, mas havia tentativa. O tempo parecia colaborar, desacelerando. Ela se levantou para olhar a cidade pela janela. Ele não a seguiu. Respeitou o espaço. A cidade lá embaixo seguia apressada, alheia. Ela respirou fundo e sentiu algo novo. Não estava sozinha naquela decisão. A tensão agora era escolha. Ele observava à distância, consciente do próprio corpo, controlando impulsos antigos. Essa contenção era cansativa, mas necessária. Quando ela voltou, sentou-se em outra cadeira, não na mesma de antes. Escolha deliberada. Ele percebeu e aceitou. A aproximação não precisava reduzir o espaço físico, podia acontecer no diálogo. Ele perguntou se ela queria continuar ali ou encerrar por hoje. A pergunta devolveu poder. Ela pensou por alguns segundos e decidiu ficar mais um pouco. Essa decisão foi íntima, firme, sem pressa. O relógio sobre a mesa permanecia imóvel. Ele não o recolheu. O símbolo continuava ali, lembrando o acordo silencioso. A tensão se mantinha viva, mas controlada. Eles falavam agora de coisas pequenas, comida preferida, horários, rotinas. O ordinário criava segurança. A aproximação se construía com detalhes banais, sustentáveis. Ela comentou que nunca tinha estado com ninguém. A frase saiu baixa, mas clara. Ele não reagiu com surpresa exagerada.
Apenas assentiu, respeitando o peso da confissão. A tensão mudou de lugar. Agora exigia responsabilidade. Ele agradeceu a confiança. Disse que isso mudava o ritmo. Não disse mais nada. A pausa foi cuidadosa, quase solene. Ele sugeriu encerrar a noite ali. Não como fuga, mas como proteção. Ela sentiu alívio misturado a uma ponta de frustração que não a envergonhou. Reconheceu o próprio desejo nascente e o guardou. A aproximação não precisava se completar naquele dia. O desenvolvimento pedia tempo. Ambos concordaram sem formalidades. Antes de se despedirem, ele perguntou como ela preferia ser tratada, pelo nome completo ou apelido. A pergunta simples revelou intenção. Ela respondeu, sentindo-se vista. A tensão se dissolvia em algo mais estável. O respeito deixava de ser exceção e virava método. A aproximação agora tinha estrutura. Ela saiu do apartamento com passos mais firmes do que quando entrou. Ele ficou olhando a porta fechada, consciente do cansaço e da escolha. O desenvolvimento daquela relação não prometia facilidade, mas oferecia integridade. A tensão permanecia como motor, não como ameaça. Ambos sabiam que o caminho seria longo, feito de ajustes constantes. Naquela noite, nenhum deles dormiu imediatamente. Pensaram no que não aconteceu e no que poderia acontecer sem violar limites. O desenvolvimento seguia dentro, silencioso. A aproximação não era posse, era possibilidade. E isso, para ambos, era novo o suficiente para exigir cuidado contínuo, paciência aprendida e a coragem diária de escolher o respeito, mesmo quando o desejo sussurra mais alto. O clímax chegou sem barulho, como uma decisão tomada no meio da madrugada. Ele percebeu que o que mais desejava não era avançar, mas merecer ficar. Sentado à mesa, com o relógio ainda distante, entendeu que aquele gesto simples tinha aberto algo irreversível dentro dele. Não havia plateia, não havia ganho imediato. Havia a escolha de sustentar o cuidado, mesmo quando ninguém estava olhando. Esse entendimento o atravessou inteiro, pesado e libertador ao mesmo tempo. Ela, em casa, sentou-se na cama sem acender a luz. As mãos já não tremiam. Pensou no dia, na pergunta feita antes de qualquer movimento, no espaço respeitado. O clímax dela foi reconhecer que podia desejar sem se abandonar. A revelação não era sobre o outro, era sobre si. Pela primeira vez, a virgindade deixou de ser um limite imposto e virou um tempo escolhido. Essa consciência trouxe lágrimas silenciosas, não de medo, mas de alívio profundo. No encontro seguinte, nada foi acelerado. Ele abriu a porta e deu 2 passos para trás. Ela entrou sabendo que podia sair quando quisesse. O clímax se materializou na repetição consciente do respeito. Não era um gesto isolado, era um padrão em construção. Ele perguntou se ela se sentia segura. Ela respondeu que sim, porque agora entendia o ritmo. Essa troca simples selou algo mais forte do que qualquer contrato. Confiança praticada. A revelação maior veio quando ela disse que queria continuar, mas devagar, explicando seus limites com clareza. Ele ouviu sem negociar. Ali o poder mudou definitivamente de forma. Não estava mais nas mãos de quem tinha dinheiro, mas na ética compartilhada. Se essa história toca você, se inscreva agora e diga nos comentários se já viveu um momento em que o respeito foi mais intenso que qualquer toque. Esse é o tipo de clímax que transforma. Ele confessou o medo de errar, de voltar a ser quem foi. Ao admitir isso, desmontou a última armadura. Ela respondeu com firmeza tranquila, dizendo que errar era possível, insistir não. A revelação não era romântica, era madura. 2 adultos nomeando riscos. O clímax se sustentava nessa lucidez. O desejo existia, mas agora tinha contorno, tinha linguagem, tinha pausa. Isso tornava tudo mais intenso do que qualquer pressa. Houve um momento de silêncio longo. Ele não tentou preenchê-lo. Ela respirou fundo e sentiu o corpo inteiro presente. O clímax não explodiu. Assentou. A tensão encontrou repouso. Eles decidiram juntos que aquele dia terminaria ali. A escolha conjunta foi a prova final. Não houve frustração destrutiva, apenas expectativa consciente. O respeito deixou de ser exceção heróica e virou base cotidiana, algo que se renova a cada encontro.
Ela saiu com a certeza de que não tinha sido conduzida, mas acompanhada. Ele ficou com a certeza de que não tinha perdido poder, tinha ganhado direção. O clímax revelou que o tamanho real da relação não estava no corpo nem no dinheiro, mas na capacidade de sustentar limites. Se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, curta o vídeo e compartilhe. A mudança começa quando a gente valoriza escolhas invisíveis. Naquela noite, ambos dormiram melhor. Não porque algo aconteceu, mas porque algo foi alinhado. A revelação se espalhou pelos detalhes, mensagens respeitosas, horários combinados, perguntas antes de decisões. O clímax ecoava no cotidiano, provando que não era um pico isolado, mas um ponto de virada real. O acordo inicial ganhava outra camada, mais humana, mais justa, mais exigente também. O clímax se encerrou sem aplausos, mas com algo mais duradouro: responsabilidade mútua. Eles sabiam que o caminho adiante teria desafios, desejos, conflitos, mas agora havia um método para atravessá-los: perguntar, esperar, aceitar. A revelação final era simples e profunda. Quando o consentimento é o centro, tudo o que cresce ao redor se torna mais verdadeiro, mais seguro e, paradoxalmente, muito mais intenso. Os dias seguintes foram feitos de ações pequenas e consistentes. Ele ajustou a casa para receber sem invadir. Quartos definidos, horários combinados, portas respeitadas. Não houve discursos, apenas prática. Ela passou a circular com mais segurança, deixando a bolsa no sofá, abrindo a janela pela manhã. O desenlace não veio em promessas, mas em gestos repetidos. O tratamento da mãe começou, e ele acompanhou a burocracia sem usar isso como moeda emocional. A reparação nascia do compromisso silencioso de fazer o certo quando ninguém cobrava. Ela trouxe objetos simples para o apartamento: uma caneca lascada, um livro marcado, uma planta pequena. O espaço mudou. Ele perguntou antes de mexer, antes de decidir. Aprendeu a esperar respostas que não vinham rápidas. No desenlace, a confiança cresceu, porque foi cuidada. Eles cozinharam juntos uma vez, riram de erros banais, queimaram o arroz. A intimidade se formava sem pressa. O corpo dela relaxava aos poucos, não por sedução, mas por segurança construída dia após dia. Houve um momento difícil, quando ele quase decidiu algo sozinho. Parou a tempo, voltou atrás, pediu opinião. Esse retorno foi reparador. Ela percebeu o esforço e respondeu com franqueza. O desenlace exigia manutenção, não heroísmo. O contrato foi revisto para incluir cláusulas de autonomia dela, por iniciativa dele. O papel agora refletia a prática. A justiça não caiu do céu. Foi escrita à mão, com revisões, assinaturas conscientes e a disposição de corrigir rotas. Ela visitava a mãe com notícias melhores. O alívio não apagava o cansaço, mas dava fôlego. Ele respeitava esses dias, enviava mensagens curtas, sem cobrança. O desenlace se mostrava no cuidado com o tempo do outro. Quando voltavam a se encontrar, falavam do cotidiano, não do acordo. O amor ainda em formação não precisava de espetáculo, precisava de coerência, e a coerência se tornava hábito, sustentando escolhas que antes pareciam grandes demais. Uma noite, ela disse que se sentia em casa. Não como posse, mas como pertencimento consentido. Ele respondeu com gratidão, não com promessa. O desenlace se consolidava na maturidade do vínculo. O desejo existia, agora amparado por linguagem e pausa. Eles decidiram avançar quando ambos estivessem prontos, sem datas impostas. A recompensa moral aparecia na tranquilidade do corpo, no sono melhor, na certeza de que ninguém estava sendo levado além do próprio limite. O apartamento deixou de ser palco e virou abrigo. O luxo perdeu o brilho excessivo e ganhou função. O desenlace mostrou que reparar é contínuo. Perguntar, ouvir, ajustar. Ela ocupava o espaço com passos firmes. Ele aprendia a compartilhar decisões. O acordo inicial cumpria sua parte sem engolir a dignidade. O que se construía ali não era perfeito, mas era justo, e a justiça, quando praticada, transforma o cotidiano em chão seguro para o que ainda vai nascer. A mensagem que ficou não nasceu de um gesto grandioso, mas da soma de escolhas pequenas. Consentimento não foi palavra dita uma vez, foi prática diária.
Quando o poder se ajoelha diante do cuidado, algo se reorganiza por dentro. Ela aprendeu que desejar não exige desaparecer. Ele aprendeu que amar não exige dominar. O mundo deles não ficou mais simples, ficou mais honesto. E a honestidade, quando sustentada, cria raízes onde antes havia medo. A moral se revelou no corpo tranquilo e na fala clara. Não foi o dinheiro que salvou, nem a promessa vazia. Foi a decisão de perguntar, de esperar, de aceitar limites sem ressentimento. Dignidade não se negocia, se cultiva. O que começou como necessidade virou escolha consciente. E escolhas conscientes transformam contratos frios em vínculos vivos, capazes de atravessar dias difíceis sem quebrar quem participa deles. Se essa história te lembrou que respeito também é coragem, carregue isso para seus encontros. Não há romance possível sem ética. Não há desejo que sobreviva à pressa que ignora o outro. O amor verdadeiro não empurra, caminha ao lado. Ele cresce quando encontra espaço e linguagem. Cresce quando ninguém precisa provar nada para ser aceito. Se você acredita que o amor começa pelo consentimento e se fortalece na dignidade, escreva amor nos comentários. Que essa palavra seja um compromisso silencioso com escolhas melhores, porque no fim o que realmente cresce não é o tamanho de nada visível, mas a capacidade de cuidar sem ferir, de desejar sem invadir e de construir juntos um chão onde ambos possam ficar inteiros.